Em abril de 2004, cientistas monitoravam o comportamento de ursos na Noruega quando presenciaram uma cena nunca antes documentada. Era como ver neve no Saara, comparou o cientista Torgeir Nygaard, do Instituto Norueguês para a Pesquisa da Natureza. Um grupo de ursos escalava uma escarpa coberta de gelo, quando uma águia os surpreendeu e carregou um dos filhotes. De repente, a ave mergulhou, raptou o urso e sumiu com ele, contou Jarle Monges, outro membro da expedição. Até então, não se sabia que os ursos noruegueses tinham um inimigo à altura. Também não se tinha relato de que águias atacassem bichos tão grandes. O pássaro que levou o filhote de urso surpreendeu os cientistas e virou notícia mundo afora. E foi uma águia dourada. Façanhas desse tipo renderam apelidos imponentes como Rainha dos Céus e Pássaro da Guerra. A águia dourada é o predador alado mais famoso do mundo. Entre as 430 espécies de aves de rapina existentes, ela se destaca pelo sucesso adaptativo. No topo da cadeia alimentar, a águia dourada também é um dos maiores pássaros do planeta. Em tamanho, ela só perde para a árpia, uma espécie amazônica de mais de 1 metro de altura. As águias douradas são alguns dos caçadores mais variados em sua espécie e os mais bem-sucedidos do planeta também. Graças às suas habilidades de voar, eles se adaptaram aos habitats mais incomuns e aprenderam a caçar quase todos os tipos de presas, de insetos a grandes mamíferos. O protagonista do vídeo de hoje é um dos maiores e mais perigosos predadores com pena que você já viu e regularmente ataca presas dos mais variados tamanhos e representa uma ameaça real, até mesmo para nós, os seres humanos. Vamos conhecer junto as águias douradas? O meu nome é Jean Castelo e você está em Casos Marcantes Entretenimento. A águia real é uma das aves de rapina mais bem-sucedidas e difundidas no mundo. Elas cobrem quase todo o hemisfério norte, incluindo a maior parte da América do Norte e da Euroásia. O habitat ideal para esses predadores são em espaços abertos, principalmente montanhas e planícies. Já que, devido às suas asas enormes, as águias douradas não são capazes de caçar efetivamente em florestas densas. O comprimento do corpo de uma águia real, por exemplo, pode chegar a 1 metro e seu peso é de 7 quilos, com uma envergadura de até 2,5 metros. Dentre outras aves de rapina, a águia dourada tem uma visão incrivelmente aguçada, uma das melhores entre todos os organismos vivos. A expressão olhos de águia não existe por acaso. A águia dourada enxerga 3 vezes melhor do que o homem. Uma membrana piscante bem desenvolvida hidrata os olhos e assim remove toda a poeira. E durante voos à procura de alimento, é capaz de avistar presas a 1,5 km de distância. O seu sentido ainda permite que ela se antecipe aos ataques de outras aves de rapina, quando está em jogo a disputa por territórios. Munida desse binóculo natural, a águia dourada procura alimento sozinha ou em pares. Embora haja registro de pequenos grupos que caçam juntos na América do Norte, de um toco de uma árvore seca ou planando no céu a até 600 metros de altura, ela observa o ambiente em busca de possíveis vítimas. Quando encontra o seu próximo almoço, ela, antes de pousar, projeta as garras para frente, fincando-as violentamente no pescoço ou no focinho da presa. A refeição pode ser abatida num local ou levada para um ponto afastado de competidores. Em dupla, as águias formam uma eficiente parceria. Uma delas persegue a vítima até deixá-la exausta, enquanto a outra cuida de surpreendê-la. Graças a essas adaptações, a águia é capaz de detectar objetos do tamanho de uma lebre a vários quilômetros de distância. Ela é capaz de caçar a qualquer hora do dia, mas geralmente a caçada ocorre de manhã ou à noite. Na maioria das vezes, durante a caça, ela voa por muito tempo nas correntes ascendentes do ar. Mas especialmente quando o tempo está nublado, ela prefere procurar presas sentadas em alguma colina, como por exemplo em uma árvore ou rocha alta. As presas da águia, como já foi dito, são animais de pequenos portes, como marmotas e camundongos, mas que fique bem claro que ela não deixará escapar se avistar alguma lebre em seu caminho. Só para que você tenha uma noção, grandes espécies de lebres podem atingir uma massa de 8 kg e correr até uma velocidade de 70 km por hora, mas mesmo assim não é suficiente para escapar das temidas garras da águia. A velocidade em voo horizontal de uma águia normalmente pode chegar a 130 km por hora, e isso já é suficiente para alcançar qualquer animal terrestre.
Agora vamos para uma outra situação. Quando a águia mergulha sobre sua presa, o inferno pode vir às vezes do céu. E ela pode acelerar até 320 km por hora, o que torna possível alcançar quase que instantaneamente não apenas qualquer presa terrestre, mas também qualquer ave que esteja em voo e desatenta. Em geral, os pássaros não costumam se tornar presas da águia real, mas se surgir oportunidade, não terá perdão e é capaz de matar até pássaros grandes como os guindastes. Mas se você está achando que a águia dourada é que detém o primeiro lugar no pódio de mais veloz, você está enganado e é o famoso falcão peregrino, que é a única ave que ultrapassa a águia dourada em velocidade. Ele chega a uma velocidade de mergulho de 390 km por hora contra 320 da águia. Outros tipos de aves que a águia dourada tem em seu cardápio são as enormes tetrases, que apesar de viverem em florestas densas, durante a época de reprodução podemos dizer que elas se tornam um pouco atentas e tornam-se facilmente vítimas das águias. No entanto, se o pássaro conseguir perceber o perigo a tempo, pode ser que consiga se esquivar de um ataque rápido e mortal. Vários tipos de raposas também fazem parte do menu das águias douradas. Apesar de sua agilidade e dentes afiados, as raposas quase nunca têm chance de vencerem uma luta contra uma águia adulta. Só para que você tenha uma ideia, as garras podem atingir 8 centímetros de comprimento e a força de compressão da pata é várias vezes maior do que a força de compressão de uma mão humana. Durante o ataque, as garras penetram profundamente no corpo da vítima, danificando os vasos sanguíneos e os órgãos internos. E por essa razão que a vítima morre quase que instantaneamente. É claro que ao caçar animais maiores, como veados e outros ungulados, a águia dourada deve ser cirúrgica com suas garras na hora do golpe. Ela deverá atingir os locais vitais da presa, como por exemplo no pescoço ou na coluna. E isso a águia, na maioria esmagadora das vezes, é mortífera. Mas se ela por algum motivo errar em não danificar os órgãos vitais da vítima, o assassinato pode demorar muito tempo, ou a caçada acabará sendo mal sucedida e até mesmo perigosa para a própria águia. Mas que fique bem claro uma coisa: as águias douradas caçam animais de grandes portes nas montanhas, porque em tais condições elas podem matá-los não apenas com suas garras, mas também simplesmente jogando-os do alto do penhasco. Às vezes elas atacam até pessoas, especialmente crianças. Embora esses ataques sejam muito raros, casos fatais nunca foram relatados. E agora assista a alguns ataques de águias reais em seres humanos. Em nosso ecossistema, a águia real está no topo da cadeia alimentar e não tem rivais em terra ou no ar. Mesmo com predadores terrestres relativamente grandes, como os coiotes, eles geralmente hesitam em pegar presas de uma águia real. Porque mesmo estando no chão, a águia ainda representa um perigo mortal para os coiotes. A maioria das outras aves de rapina, que fazem parte da família das águias, raramente entram em confronto aberto com uma águia dourada. Podemos incluir nessa lista a águia de cauda branca, que é quase tão grande quanto ela, mas se alimenta principalmente de peixes e outros animais relativamente pequenos, mas que preferem não entrar em rota de colisão com uma águia dourada. No entanto, existem alguns pássaros especialmente grandes, como os condores da Califórnia, que eles são capazes de afastar até mesmo uma águia dourada de sua presa já tombada. Às vezes, os corvídeos, quando estão em grandes bandos, podem atacar as águias douradas, mas os oponentes e competidores mais frequentes para elas são elas mesmas. Seu grande tamanho e boa capacidade de aprendizado tornaram a águia real uma ave popular para a caça de outros animais.
As águias atingem a maturidade sexual por volta dos 5 anos de idade e são aves estritamente monogâmicas, ou seja, elas formam um par vitalício, cuja duração é de cerca de 30 anos. No ninho da águia, por sinal, o macho não tem como cantar de galo. A fêmea costuma ser 10% maior do que ele. Uma das teorias para explicar a diferença se baseia na divisão de tarefas domésticas. Enquanto o macho fica responsável por conseguir o alimento, a fêmea trata de cortá-lo em pedaços para alimentar os filhotes, tarefa que demanda ainda mais força muscular do que a caçada em si. Ser mãe, no fim das contas, pode ser mais difícil que voar por aí para conseguir a lebre de cada dia. Normalmente, há 2 ovos em uma ninhada, mas no final apenas um, o filhote mais forte e agressivo, é o que sobreviverá. Após cerca de 3 meses, ele já é capaz de voar, mas se torna completamente independente de seus pais somente após 6 meses. Desde o século XVII, as águias douradas foram ativamente exterminadas em muitos países, visto que frequentemente atacavam animais incluindo cabras, ovelhas e até bezerros. Mas hoje, na maioria dos países, as águias douradas são protegidas. Ao contrário de que muitos possam achar, a ave rara pode ser considerada até bastante comum, devido à sua grande variedade. A mais recente estimativa da Organização Internacional BirdLife apontou a existência de pelo menos 250 mil águias douradas sobre a Terra. E olha que não é pouca coisa, hein? E depois de tudo que eu te falei, com certeza você ficará atento quando estiver por acaso no habitat de uma águia. Provavelmente não irá querer um encontro com ela, pelo menos eu acho. Se gostou desse vídeo, ativa o sininho, deixa o like e se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. E por hoje é só, pessoal. Um forte abraço e até o próximo Caso Marcante Entretenimento. Fui!